A gente sempre vai ter o nosso produto campeão. Quando a gente consegue levar e comunicar que esse é o nosso produto campeão, é o que muda o game. Primeiro, todo pedido do iFood que sair, a gente grampeia um folderzinho onde vai estar escrito: se você tivesse pedido no nosso cardápio digital, você teria economizado 20%. Nem tudo é dinheiro. Gerar valor para os clientes é mais importante do que, às vezes, a mensalidade que você recebe. Estamos começando nesse momento mais um podcast constante e hoje o tema ele é voltado para o pessoal do food. E para isso eu recebo aqui Iago, ele que é proprietário da Alcance Agência, e ele vai falar para nós um pouco desse mundo dos deliveries, exponenciar, crescimento. Iago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, eu que agradeço. É uma honra ter recebido esse convite. Espero hoje gerar bastante valor para os donos de negócio, né? Fazer empreendedores aumentar o faturamento com algumas estratégias aqui que a gente vai poder utilizar. Muito bom, Iago. Vamos lá, como que surgiu a Alcance Agência? Cara, eu costumo falar que, na verdade, o nicho me escolheu, né? Eu não fui eu que escolhi o nicho. Eu sou filho de donos de pizzaria, donos de delivery lá da minha cidade, né? Em Araraquara. Sempre trabalhei na operação, né? Comecei ali trabalhando dentro da cozinha mesmo, como pizzaiolo. Em 2014, quando eu tirei carta, eu falei, não, quero ser motoqueiro, quero ir pra rua, quero ver gente, quero explorar esse ramo aí também. Então eu falo que eu conheço tanto dentro da operação como fora também da operação, né? A parte de logística ali. Aí em 2023 eu sofro um acidente, quebro a perna em 3 lugares. E aí, com um filho pequeno, a vida me dá um chacoalhão e fala, cara, você precisa mudar de vida, você precisa fazer alguma coisa pra estar mais perto do seu filho e viver mais. E aí minha esposa, que já era do marketing digital, ela é design, me dá essa ideia aí de começar a estudar. Aí eu entro para a comunidade Subido, que é do Pedro Sobral. Ele hoje é o maior player do mercado aí, tanto brasileiro como do mundo até, no tráfego pago. Faço o curso dele. Então entendo o tráfego como um todo, aprendo o tráfego como um todo. E dentro da comunidade, cara, tem uma live comunitária. E aí dentro dessa live comunitária eu conheço o Bruno Rell e o Otávio Pérez. Eles são mentores e professores da escola do Clube Delivery Ads, que é uma escola nichada para marketing para food, né? Pro food marketing. E aí, cara, eu pego ali a conta da minha mãe, da pizzaria, né? E falo, mãe, deixa eu aplicar aqui. Começo a aplicar, começa a dar muito certo, vejo o método, crio o meu método, desenvolvo o meu método. E aí começo a aplicar, começo a vender o meu método para outros donos de negócio. Então foi assim que foi criado a Alcance Agência, e por isso que eu sou especialista. A nossa agência é especialista em food marketing. Quer dizer, você aprendeu a questão do marketing, se aplicou na pizzaria da sua mãe, você viu, pô, deu resultado, interessante isso daqui. Exatamente, cara. E alguns pontos, né, do método, eu percebi que era um déficit em muitos negócios ali da cidade, né, cara? Então eu começo a vender esse método que eu consegui desenvolver na minha primeira conta de anúncios, que foi dela, né? Ali com o marketing, né, com o tráfego pago em si, investindo um valor por mês e voltando até 30 vezes mais, como a gente já fez lá na conta de anúncios dela. Então foi um saldo bem positivo. Eu falei, cara, eu preciso vender isso daqui, né? Que então legal. foi assim que foi criado a Alcance Agência. E o bacana é que o resultado ele é praticamente assim, é muito rápido, né? Hoje no mundo onde a gente vive, né? Que o tráfego pago ele é muito comum. É algo assim que você dá o play lá, começou a rodar a campanha, já automaticamente os resultados já começam a surgir, né? Exatamente, cara. É assim, eu falo que é um trabalho de 4 mãos, né? Eu sempre falo, quando eu tô fazendo a apresentação comercial ali, eu falo pro dono do negócio, é um trabalho de 4 mãos. O tráfego sozinho, cara, ele não vai gerar resultado. A gente precisa de um bom conteúdo, a gente precisa de criativos que impactem quem tá vendo, né? Os possíveis clientes, né? Ali para consumir o seu produto. Então, é um trabalho feito, mas que muito bem feito juntos, cara, com certeza o resultado vem. É porque, tipo, a pessoa ela vai e investe no tráfego pago, né? Tem gente até que trabalha com tráfego orgânico também, né? Exato. Que Uhum. beleza, também é super válido.
Mas só que quando o cliente ali, você convence o cliente, na hora que ele chega lá no seu cardápio, ele chega lá no seu material, ele fala, poxa, ele não consegue avançar ali, talvez por dificuldades ali se não for bem desenvolvido, vamos falar assim, o cardápio digital do cliente, a pessoa ela pode desistir ali da compra ali e acabar não... Perfeito, cara, perfeito. Aplicando o método, eu entendi que só o tráfego ele não gera vendas. Quem vende, na verdade, é o cardápio. O tráfego ele é o precursor de levar o cliente para o ponto A, que ali está no Instagram, ao ponto B, que é o nosso cardápio digital. O que vai fazer com que o cliente compre com a gente é o cardápio digital. Por isso é muito importante a gente ter esse cardápio muito bem otimizado, né? Eu gosto de brincar também que a gente não convida ninguém para nossa casa se a nossa casa está bagunçada. Então, nosso cardápio ele tem que estar bem otimizado ali. Legal. Então, é bem importante a gente fazer engenharia de cardápio, né? Destacar ali os produtos que mais vendem, né? Que mais saem. Ter um produto isca. Ter também ali um cupom de desconto para a primeira compra, onde a gente trabalha a aquisição dos clientes também, que vem através do tráfego, né? Legal. Isso incentiva o cliente a conhecer o nosso produto. Isso é bem importante. O cardápio digital está bem otimizado. Bacana. E a Alcance hoje, ela desenvolve. Tipo, o cliente chegou para vocês e fala, eu preciso resolver essa questão, preciso vender mais. Aí vocês entram com tudo. O que seria? Seria o tráfego, o cardápio, o que mais? Ou isso já lacra? Cara, exatamente. Hoje a gente faz do ponto zero, que é o cliente que não tem cardápio digital. Por exemplo, um cliente que manda o cardapinho em PDF lá no WhatsApp. Isso é muito ruim para você, dono de negócio, porque o pedido ali do cliente, ele não precisa ser consultivo. Eu não preciso perguntar se tem a frango, se tem a de portuguesa. Cara, eu posso mandar o link do meu cardápio digital e ter o link ali, e o cliente conseguir fazer o pedido através do site bem otimizado, né? Então, a gente faz desde do primeiro passo ali, que é entrar em contato com o suporte, fazer ali com que esse cliente adquira um plano com o cardápio digital, né? E aí a gente faz todo o processo de montagem mesmo, né? Do cardápio, de colocar todos os produtos, todos os complementos. Cadastrar tudo. Né? Cadastrar, por foto. Tudo isso é feito pela Alcance Agência. E tem clientes também que já têm um cardápio digital, mas que não está da maneira correta. Então a gente vem com essa parte de otimização também. E a mais importante é que a gente, no processo do nosso trabalho, né, enquanto a gente está prestando essa consultoria, esse serviço, a gente também faz a gestão. Então, por exemplo, Iago, criei um produto novo. Você pode cadastrar para mim? Sou eu que cadastro o produto. O cliente me liga, Iago, cara, a minha impressora parou de funcionar. Você consegue me ajudar? Quem entra em contato com o suporte, muitas das vezes sou eu. Então, é uma assessoria de perto ali mesmo, onde tudo que é relacionado ao cardápio digital sou eu que faço, tá? Isso é bem legal, cara. E hoje, no escopo, né, do nosso trabalho, eu falo que a gente não entrega serviços, a gente entrega um método. Então, o método chama entrega. Eu posso até falar um pouquinho. Entrega, na verdade, ele é um acrônimo. Então, para cada palavra, cada letra é uma parte do processo, né? Então, posso até falar um pouquinho depois. Mas a gente entrega o tráfego pago, a gestão do cardápio digital, a gestão do Google Meu Negócio, que é aquela fichinha do Google, onde as pessoas pesquisam na internet ali no Google, né? Pizzarias na cidade X, e aí tem um ranking ali, então a gente faz essa gestão para o cliente estar melhor ranqueado. Quanto mais em cima do topo do ranking ele tá, mais chance do cliente pedir com a gente. Entendi. Então a gente faz a gestão disso também, e a gente faz hoje a gestão da Repediu, que é uma ferramenta de um CRM, onde a gente tem todos os dados ali dos clientes para a gente fazer disparos de mensagem via WhatsApp para a gente atrair esse cliente, reativando ele e trazendo a recorrência, né? Aumentando a recorrência daquele cliente e o relacionamento, né, cara? Nada mais importante do que a gente ter relacionamento com nossos clientes. Então hoje o cardápio ele é interligado também com o WhatsApp. Ou a pessoa ela pode pedir no cardápio, porque tem também a questão do WhatsApp, né? Uhum. Gerar o pedido ali no WhatsApp também. Total. A gente hoje, o que eu indico sempre para meus clientes é a gente ter uma mensagem de saudação. Então, se esse cliente chega pelo orgânico, né, pelo
o conteúdo ali que ela viu no Instagram organicamente e mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente tem uma mensagem de saudação. Olá, boa noite. Para fazer seu pedido é só clicar no link do nosso cardápio digital ou, se preferir entrar em contato com um de nossos atendentes, é só nos avisar. Então eu direciono esse cliente para dentro do nosso cardápio digital, para depois, se ele preferir, eu posso continuar com ele ali no WhatsApp. Mas a maioria dos cardápios, hoje a gente indica o cardápio web, enfim, por funções tanto layout para o cliente, quanto por funcionalidades da interface do dono de negócio. É um cardápio simples de mexer, enfim. A gente faz todo o acompanhamento via WhatsApp. Então, o seu pedido a gente recebeu o seu pedido saiu para entrega, recebemos o seu pedido. Avaliação, então, automaticamente, com a automação feita pelo cardápio digital, chega uma avaliação para o cliente. Gostou do pedido? Como é que foi de 1 a 10? Isso faz bastante sentido também para na hora da gente ter ali, saber se a gente está fazendo um trabalho bem feito, né, cara? Se o cliente teve dificuldade ou não para poder Exatamente. Interagir, né, ali com o cardápio. Cara, eu vou falar para você que eu acho muito bacana isso daí. O primeiro contato que eu tive com esse sistema, assim, que eu até me lembro, porque me chamou bastante atenção, foi do Jamil, cara. Uhum. Eu falei, poxa, que maneiro, porque eu sou apaixonado pela automação, né, cara? Uhum. Você vê o negócio ali funcionando ali, né? Que não é nada mais, nada menos que realmente um robô ali trabalhando, né? Perfeito. E eu imagino que quando eu faço todo o processo ali, o pedido já sai lá dentro da cozinha, impresso lá, e a pessoa só sabe o que tem que produzir, né? E eu achei muito legal, porque ele gera ali já a chave Pix, você já faz o pagamento, ele já confirma já que o pagamento foi feito, já encaminha para a produção, fica aguardando. São vários recursos, né, que é possível fazer. Acho muito interessante, cara. Cara, e o principal é ter um funcionário trabalhando para o dono do negócio. Cara, isso é muito importante. Porque, que nem você falou, hoje a gente tem o Pix automático dentro da plataforma. Como que é isso? A comanda só é impressa após o recebimento do Pix desse cliente. Então, não é que... Seja Pix, seja cartão... Exato, hoje a gente tem também como cadastrar o pagamento online. Então, não necessariamente o cliente precisa de uma maquininha física onde o motoqueiro vai levar para esse cliente. Ele pode fazer o pagamento automático, cadastra o cartão ali e faz o pagamento automático. Mas tinham clientes que esperavam o comprovante de pagamento para depois mandar para a cozinha. Então, isso gera uma demora a mais que o cliente não quer que demore, né, cara? Então, esses pontos assim do cardápio digital facilita demais, demais. É totalmente automatizado, que bacana. Uhum. Ô, Iago, fala para nós. Por exemplo, tem um tamanho específico de cliente para poder ter um sistema desse? Custa muito caro ter um sistema desse? Como que funciona? Perfeito. Cara, hoje os planos do cardápio web é a partir de R$ 179. Então, é sim possível, acessível para qualquer tamanho de negócio, tá? Eu falo até pela gestão do dono de negócio. Tem muita gente que não tem controle, não sabe quanto que é o faturamento, não sabe qual que é o produto que mais vende. Tudo isso dentro do cardápio digital, tá ali os dados, os relatórios para você pronto. Que legal. Você não precisa sair anotando em caderninho, igual eu já vi acontecer em alguns estabelecimentos. Então, o cardápio digital também facilita para a gestão do seu negócio. É muito importante, cara. Então, bacana. Do pequeno ao grande, o pequeno quer crescer. Verdade. E quem quer crescer precisa dessa gestão, precisa olhar, precisa ter processos. Com certeza. E eu vou falar para você, cara, assim, é uma forma de organizar, né? Uhum. E quando você organiza, fica mais intuitivo você crescer, fica mais atraente, né? Pelo menos eu tenho essa visão, né? Mas que legal, cara, é totalmente acessível realmente. Até o cara que tem um carrinho de lanche ali, um trailer de lanche, poxa, ele pode ter isso, daí vai facilitar a vida dele. A facilidade do cliente hoje a gente o maior tempo hoje da geração tá com o celular na mão. Então, cara, se a gente tem um cardápio ali com uma foto boa, que chame a atenção, que cause desejo, uma descrição bem feita, gramaturas corretas. Então, se é uma hamburgueria, por exemplo, o cliente ele não pode ter objeção nenhuma. Como assim objeção? Cara, vem uma carne, mas quantos gramas tem essa carne?
Então você tem que ter ali pão, hambúrguer de 160 gramas, tudo bonitinho para não causar essa objeção no cliente. Ou seja, ele não fica com dúvida, né? Exatamente. Ele sabe exatamente o que ele vai receber. Exatamente, cara. Eu falo que, assim, o cliente que pede o delivery, ele tem urgência. Ninguém pede antes de ter fome. Geralmente ele pede na hora que ele já tá com fome, cara. Então ele quer pedir rápido, por isso a importância do cardápio digital muito bem otimizado, e ele quer que a entrega chegue o mais rápido possível. Então quanto menos objeção ele tiver, não ter que ter esse contato com o atendente do estabelecimento, melhor. Bem importante isso. Ô Iago, o que mais te chama atenção no comportamento do consumidor hoje? Cara, hoje o que eu mais vejo que tem convertido em vendas é os criativos de food porn, né? Que a gente chama. Que são os vídeos que causam desejo nas pessoas. Aquela pizza saindo com o queijo esticando e desperta desejo, né? Aquela mordida naquele lanche onde o cliente consegue ver o produto ali. Então eu percebo que o comportamento e a expectativa do cliente, a curiosidade do cliente, ela é despertada através desses criativos. E são esses criativos que têm mais dado resultado, que têm mais performado dentro das campanhas. Muitas vezes, cara, você tem uma oferta boa, só que ficar rodando só aquela oferta, como um criativo ali de Canva, vamos dizer assim, com os valores só, não gera tanta performance, não gera tanta vendas como um vídeo de food porn. Que ali o cliente consegue realmente ver o produto. Ver só a oferta ali talvez não seja tão atrativo assim. O cliente não está procurando preço, e sim um produto que vai matar a vontade. Então, sem dúvida, o comportamento do cliente ali é criar essa expectativa por experimentar ali o produto, cara. Isso é muito importante. Literalmente as pessoas comem com os olhos, né? Literalmente, cara, exatamente é isso. Poxa, que legal. E vocês produzem esses vídeos também, esse criativo, caso o cliente queira, precisa? Perfeito, cara. Hoje a gente tem alguns parceiros que trabalham junto com a gente. Então esse audiovisual também é entregue. Vai depender ali de cada plano fechado do cliente ali. Mas a gente também faz essa parte de audiovisual, cara. Esse direcionamento de como tem que ser, como puxa a fatia, tudo é acompanhado por nós. Bacana. Quais são os maiores desafios de uma marca alimentícia hoje no digital? Cara, o desafio que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, é a mão de obra. A mão de obra hoje tá muito difícil, cara. Os clientes têm reclamado cada vez mais que falta funcionários para até aumentar, para até expandir muitas vezes. Eu tenho um cliente, inclusive, que ele hoje só funciona com delivery. Ele tem receio de ir para retirada por não achar um garçom, para consumo no local, para o salão, por conta dessa dificuldade de achar um garçom, de achar mais uma pessoa para atender. Então, sem dúvida nenhuma, o desafio é achar profissional e profissional qualificado, né? Que é o mais necessário, assim. Esse é um grande desafio que tem sido comentado cada dia mais. Eu costumo dizer, cara, que o food, ele bomba no horário nobre, né? Então, tipo, ele vai na contramão ali do comum, talvez até do costume, né? Dos brasileiros. Porque quando as pessoas estão chegando no final de semana, a galera todo final de semana, diversão, tá? É a época que você mais trabalha ali, né? Exatamente. São os dias, né, que você mais trabalha, que mais tem demanda. Sem dúvida, cara. Você vê que aconteceu várias vezes, né? Eu, por ser filho de dona de pizzaria, a gente vê aquele novo funcionário que vai trabalhar de segunda a sexta, chega no sábado e domingo, o cara falta. Porque é o comportamento dos brasileiros, né? É verdade. Curtir no final de semana, enfim. Tem sido bem dificultoso essa mão de obra qualificada. Ô Iago, o que define o food marketing na prática? Cara, sem dúvida nenhuma é a comunicação com o cliente, o relacionamento com o cliente. A gente precisa estar o tempo inteiro fortalecendo a nossa marca, fortalecendo ali o nosso posicionamento,
lembrando os clientes que a gente está ali, mandando uma mensagem por automação de CRM, disparos de mensagem aí, reativando o cliente, falando para aquele cliente que ele é importante para a gente. Se é um cliente campeão ali que já pediu mais de 5 vezes no nosso estabelecimento, cara, dá um cupom de desconto ali para aquele cliente, né? Para ele se sentir importante, chamar ele pelo nome, isso sem dúvida é importantíssimo, assim, para a gente estar bem posicionado no mercado e se diferenciar também do mercado, cara. Né? E é legal que bastante do que você acabou de me dizer aí, a automação faz, né? Cara, isso. Hoje a gente tem, como eu falei, a gente trabalha com o CRM da Repediu. Como que funciona, cara? A gente pega o cardápio digital do cliente e conecta nessa ferramenta. Depois de conectado, a gente tem todos os dados do cliente campeão, do cliente fiel, do cliente promissor, do cliente em risco, que não pedem há mais de 30 dias, e os clientes que a gente considera perdidos, que são os clientes que não pedem há mais de 60 dias. Isso é feito e definido por uma análise RFV, que é a recência, frequência e valor. A recência é de quanto em quanto tempo você pede no meu delivery, então se você pede de 15 em 15 dias, essa é a sua recência. A frequência é quantas vezes você pede em um determinado período. Então, por exemplo, durante 30 dias, durante o mês, você pede comigo 2 vezes. E o valor, que é o quanto você gastou durante todo... A gente chama de lifetime value no marketing, né? Que é o quanto você gastou comigo durante toda a sua vida e durante a vida do meu negócio. Então, depois de fazer uma análise disso, a gente entende quem são os clientes. Então, eu vou fazer uma analogia aqui com você. Pensa no seu restaurante preferido. Um restaurante que você já pediu mais de 10 vezes, por exemplo. Pensou? Sim. Aí imagina que eu sei, depois de conectado o seu dado lá na ferramenta, eu sei que você pede comigo de 20 em 20 dias. Aí passou 30 dias, você não pediu comigo, chega uma mensagem no seu WhatsApp 7 horas da noite, cara. Na hora da fome. Aí fala assim, Marcos, vimos que você tá há 30 dias sem pedir aqui no nosso estabelecimento. E para você voltar a pedir, hoje tem 5% de desconto. Vai fazer você pensar em pedir? Ah, com certeza. Cara, esse é o diferencial, o relacionamento com o cliente, chamar ele pelo nome. Essa ferramenta a gente consegue falar o produto preferido do cliente. Então, por exemplo, vamos falar que seu produto preferido é um X-salada. Eu vou falar, Marcos, tá com saudade do seu X-salada? Vimos que faz 30 dias que você não pede com a gente. Então, é muito importante a gente tá conectado e tudo isso é feito automatizado, cara. Porque eu fico pensando aqui, humanamente seria impossível você digerir toda essa informação, cara, é muita coisa. Hoje a gente faz disparos aí, o saudável são até 250 mensagens diárias. Imagina você à mão 250 mensagens, impossível, cara. Humanamente impossível. Então assim, a gestão e a implementação é feita por nós, pela Alcance Agência, e aí são campanhas que a gente cria estrategicamente para falar com todo tipo de público. Então não é uma lista de transmissão onde vai chegar a mesma mensagem para todo mundo. Eu vou chamar a pessoa pelo nome, eu vou falar o produto preferido. Uma estratégia que a gente usa bastante, que tem dado certo, cara, é falar assim, Marcos, vimos que você está esperando o seu pedido no endereço do cliente. Então eu sei o seu endereço, cara. Eu vou falar para você o endereço de onde você tá. Isso é sensacional, cara. O cliente se sente... É um relacionamento realmente que você se sente importante, né, cara? Pô, eles lembram de mim, sabem onde eu moro. Não tenho por que eu procurar outra pizzaria. Vou continuar comprando com ele. Fideliza, né? Fideliza, cara. E traz a recorrência, né? Isso Legal. A gente fala... Vou falar um pouquinho mais pra frente, eu acredito. Mas a gente sempre fala que os 3 pilares aí são aquisição de cliente, recorrência e o aumento do ticket médio, né? Para a gente aumentar o faturamento, a gente tem que estar sempre olhando para esses 3 pontos. Então, a recorrência, cara, é muito importante. Importante, né? É muito importante. O que eu vejo, assim, de legal, Iago, é que, lógico, tem várias agências. E o diferencial de vocês é que vocês nicharam, né? Uhum. Pegaram exatamente o nicho food. Uhum. Vamos se especializar nesse nicho. Perfeito. E aí acaba a entrega sendo mais direcionada, mais efetiva e traz resultado. Uhum. Cara, eu gosto de falar assim, quando você tá com um problema no coração, você procura um clínico geral ou um cardiologista?
Cardiologista. Cara, então, assim, a gente atende e entende as dores do cliente. Muito por eu ter vivido e tá dentro da operação também, mas muito com a convivência, estudo, horas na frente do computador estudando. A gente entendeu o que os clientes precisavam. Por isso, a gente não entrega só um feed bonito, não entrega só o ganho de seguidores, a gente entrega também a gestão do cardápio ali, né? Entrega prometendo, a nossa promessa é fazer com que o cliente aumente o faturamento. Então, só olhar para o Instagram de uma forma engessada, como uma agência generalista, isso não vai trazer vendas, cara. Ô Iago, fala para nós, quais são os pilares principais de uma estratégia de marketing eficiente para restaurante, área de alimentação? Perfeito, cara. Sem dúvida, trabalhando nesses 3 pilares é importantíssimo. Então, a gente precisa ter campanhas ali, vamos falar um pouquinho do tráfego, a gente precisa ter campanhas ali excluindo pessoas que já tiveram envolvimento com a gente. Como assim? A gente vai atingir o público frio. Pessoas que não nos seguem, pessoas que nunca entraram no nosso cardápio digital, pessoas que nunca curtiram uma postagem nossa no Instagram. A gente mostra o nosso conteúdo para essas pessoas, fazendo com que elas despertem o desejo por nos conhecer. Então, a primeira estratégia seria a aquisição. Para aquisição, eu preciso de conteúdo. Então, eu colocaria aqui também a estratégia do conteúdo, ela é muito importante. Ela é muito importante, tá? Então, não só em vídeos que causem desejo, mas vídeos institucionais, mostrando o processo da sua pizzaria, da sua hamburgueria, mostrando como é feita ali a preparação mesmo do produto, dos ingredientes, né? Mostrar ali o dono, colocar o rosto, cara, isso é sensacional. Quando o dono se apresenta, fala ali com o cliente. Gera autoridade, né? Com certeza, e a gente percebe que causa ali já um relacionamento com o cliente, do dono do estabelecimento tá falando com o dono de negócio. Então eu acredito que o conteúdo também esteja muito relacionado. E aí a recorrência, sem dúvida, cara. A gente precisa estar falando com quem já nos conhece. A gente precisa se comunicar com esse pessoal. Então, clientes que já nos conhecem, mas estão 60 dias sem pedir. Pô, às vezes eu posso pegar o telefone e ver um cliente que já pediu comigo 20 vezes. Já é meu cliente, mas ele tá 60 dias sem pedir comigo. Pô, o que aconteceu? Deixa eu ligar pra esse cara. Liga pro cliente, fulano, cara, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? A gente tá sentindo sua falta. O cliente, sem dúvida, vai colocar isso como um diferencial da pizzaria. Então, essas estratégias, a aquisição, o conteúdo e a recorrência, sem dúvida, ali são muito importantes na hora da estratégia. Verdade. Iago, o que diferencia um marketing de food para um marketing de roupa, por exemplo? Perfeito, cara. Principalmente as dores do negócio. A gente tem que trabalhar ali conhecendo o que o cliente está procurando. Um cliente de roupa, por exemplo, se a gente pensar até em marcas grandes, marcas específicas, o cliente ele já tem a intenção de comprar. Então, vamos colocar que eu quero comprar uma roupa de academia. Pô, eu vou lá no Google, pesquiso roupa de academia e beleza. Agora, muitas das vezes, o nicho de food, a pessoa tá ali no Instagram, cara, rolando reels ali, ela tá sem a intenção de comprar, mas ela viu um conteúdo importante, um conteúdo bom. Uma coisa que desperte desejo. Cara, saltou os olhos, né? Preciso comer isso agora. Então, esse é o grande diferencial, assim, na hora de você fazer um marketing para nichos diferentes, né? Como roupa e o food. O food você tem que olhar para o cliente como se... Primeiro, para o cliente que ainda não te conhece, despertar esse desejo nele. E para o cliente que já é seu cliente ali, você falar com ele diretamente com esse cliente também, né? Isso é muito importante. Legal, muito bom. Agora fala uma coisa para nós. O papel das redes sociais. Qual plataforma tem entregado mais resultado para o setor hoje? Você tem, assim, essa informação? Cara, sem dúvida o Instagram. Hoje é a rede social onde mais estão, né? Onde mais estamos. Hoje ainda direcionamos para o Facebook. Tem uma boa parte, uma boa conversão lá dentro do Facebook, mas sem dúvida o dominante a maioria é o Instagram. Né? E se a gente for falar de posicionamento, né, o Reels
e os stores são o que mais converte também. Hoje a gente consegue essa informação lá no gerenciador de anúncios, que é onde a gente faz as campanhas, a gente consegue ver os posicionamentos que a gente mais teve vendas. Então, o feed vende, mas não tanto quanto o Reels e os Store, né? Que é onde as pessoas mais ficam ali. Ô Iago, fala pra nós, quais são os erros mais comuns que você vê os donos de food cometendo hoje? Cara, poderia listar vários. Na hora de divulgar, por exemplo. Na hora de divulgar, vamos lá. Só concluindo aqui, o principal erro assim que eu vejo donos de negócio com produto bom, com estabelecimento muito legal, mas com precificação errada, cara. Isso é muito ruim para o cliente. Às vezes o cliente está vendendo 100 hambúrgueres na noite, por exemplo, mas com a precificação errada você está deixando de lucrar. E isso é muito ruim. Por isso que o CMV ele tem que estar muito bem, custo médio, custo por mercadoria vendida, o CMV. Ele tem que ter sido bem feito. Então, quando a gente vai se tratar de marketplace, como o iFood, por exemplo, a gente tem taxas, a gente precisa estar com as taxas corretas lá, com o preço certo no iFood também, para que a gente consiga ter a nossa margem de lucro saudável. Então, esse é o principal erro. Agora, se tratando nos anúncios, cara, criativo ruim, esse é um erro muito comum. Um cardápio ruim, também é muito ruim. E um posicionamento de marca ruim no Instagram. A jornada de compra do cliente, ela nem sempre é linear. Então, por exemplo, você está vendo um anúncio, vai acontecer, na maioria das vezes, do cliente não clicar direto no link e comprar. Pô, ele entra no seu Instagram, ele vê as suas postagens, ele vê a sua bio, vê a autoridade que você tem, principalmente se ele não conhece a sua marca. Então, ter ali o seu Instagram muito bem feito, muito bem posicionado, com conteúdos que geram desejo, isso sem dúvida é muito importante na hora da decisão do cliente. Então, se fosse listar o principal erro aí é o Instagram ruim, um Instagram que não converta. Isso é ruim. É porque normalmente quando você... Por isso que é importante a gente produzir sempre da melhor maneira possível os conteúdos, né? Uhum. Porque quando a pessoa entra, ela se sente num ambiente, né? E se esse ambiente deixa ali em dúvida ou a pessoa vê uma qualidade inferior, ela até assimila aquilo ali com o seu produto, né? Perfeito. E talvez não tenha nada a ver, mas... É pela entrega, né? É a mesma coisa quando a gente está andando, a gente passa em frente um restaurante simples e um restaurante mais sofisticado, né? Querendo ou não, a primeira impressão é a que fica, né? Com certeza. E até você falando isso, Marcos, é importante na hora que a gente fala sobre recorrência, né? Que já foi uma palavra muito citada aqui por mim, a gente fala da experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? A gente define em 3 pilares. Que é o produto tem que ser bom, a embalagem é onde gera percepção de valor para o cliente, então isso que você está falando faz total sentido, cara. Ao jeito que chega o meu produto em casa, primeiro que eu vou ter ali a percepção, quanto de cuidado eu tive com o seu produto, com o produto que você comprou, eu vou ter também ali a minha marca estampada na embalagem, então isso faz com que o cliente lembre da minha marca também, e cara... Uma pizza de R$100 chegando numa caixa de R$1,50 é diferente de uma pizza de R$50 chegando numa caixa de R$5, por exemplo, numa embalagem de R$5. Correto. Então, a gente gera essa percepção de valor. Na verdade, é ao contrário do que eu falei, né? Tipo, quanto melhor a sua caixa, mais percepção do meu dinheiro ter sido bem gasto, entendeu? Correto. E a último pilar aí onde a gente fala que é a entrega. Então, produto, embalagem e entrega. Esses são os 3 pilares aí para que a gente consiga fazer com que o cliente tenha uma experiência boa e volte a comprar com a gente, né? Não adianta a gente ter um produto bom, uma embalagem que gere percepção de valor e minha entrega demorar 3 horas. O cliente não vai pedir de novo comigo, cara. Não vai. Então, eu preciso dessa entrega rápida, eu preciso ter uma boa gestão ali de logística para fazer com que o meu cliente receba o produto quentinho, né, cara? Isso é muito importante. Faz total sentido, né? E é interessante porque o cliente, quando ele está degustando, né? Tá ali, o que ele pediu, ele tá ao mesmo tempo ali, enquanto ele tá consumindo o produto, ele tá
num momento de êxtase, né? Tá saciando ali o que tava matando ele. E a sua marca tá presente ali é muito importante, né? A gente participa de momentos muito importantes da vida dos clientes. Às vezes tá na mesa ali, né? Com Exato, a família com a família reunida, né? reunida, é afetivo, né, cara? Às vezes é uma comemoração de uma efetivação no trabalho, de uma promoção no trabalho. Então, é muito importante que aquele dia fique marcado na vida da pessoa como, cara, é a melhor pizza que eu comi na vida, sabe? Então, isso é muito importante, cara. Essa experiência do cliente faz total diferença, cara. Então, a embalagem, partindo desse princípio, a gente pode se dizer que embalagem não é gasto, é investimento. Cara, total. Total. Tem até um mentor que eu sigo bastante que chama Rafinha Soares. E ele tem hoje uma empresa de embalagem. E muita gente questionava ele o porquê gastar numa coisa que vai pro lixo. E aí ele fala que, cara, você gastaria quanto pela fachada da sua loja? Cara, você gastaria um bom dinheiro para ter uma fachada bonita. A sua fachada entrando na casa do cliente é a embalagem que você manda para ele. Então é a sua marca, é a cara da sua loja ali, seja por uma caixa de pizza ou seja por uma caixinha de um hambúrguer, cara. Do jeito que ele vai receber ali faz total diferença. Total diferença na percepção do cliente ali. Realmente. Ô, Iago, fala para nós. Você já teve a experiência de pegar um cliente que tava com a marca totalmente apagada e reverter isso, um antes e um depois? Pô, esse cliente aqui, quando ele nos conheceu, quando chegamos até ele, era assim, agora tá assim. Cara, eu costumo brincar que o meu sucesso é medido pelos resultados que eu dou para os meus clientes. Então, tem um case bem legal que escutei da boca do cliente, ele falando que a gente mudou o nível do faturamento dele, da loja dele. Então, o cliente faturava 13 mil e apenas em 2 meses a gente foi para 36. Saímos de 300 pedidos no mês para mais de 1.000 pedidos no mês. Isso foi um case bem legal, assim. Caramba. Fora os outros, que a gente saiu de 28 para 93 também em 6 meses. Foi um processo mais demorado. Mas assim, cara, eu falo que quando a gente consegue ajudar o cliente ali, cara, às vezes o cliente troca de carro porque a gente ajudou aquele cliente a faturar mais, Que legal, sabe? cara, que legal. Isso é muito legal, cara. E assim, eu brinco com meus clientes que eu tira meu sono. Ver o cliente faturando menos que o mês anterior, enquanto eu não conseguir fazer com que aquele cliente fature passe, né, o faturamento que ele tava, eu falo que eu não durmo, cara. Então eu estudo, eu vejo possibilidades, vejo ali o que dá para ser feito para melhorar. Mas esses são cases assim bem importantes que com certeza eu vou levar para toda a carreira, para toda a trajetória da Alcance Agência, cara. E quando a gente vê o nosso trabalho dando certo, não tem preço, né? Cara, porque o objetivo é esse, né, cara? É a entrega, a transformação, os resultados, né? E eu falo que contra resultados não há argumento, né? Exato. Exato. Hoje, o nível de consciência do dono de delivery ainda é um pouco baixo. Então, para eles é só gasto. E, na verdade, o marketing ele é um investimento. Você está investindo para que sua marca apareça, para que isso traga retorno no seu faturamento, para que aumente o seu faturamento. Então, gerar a percepção do cliente ali, entender isso, às vezes é um pouco difícil. Mas, graças a Deus, tem sido mais frequente a procura por marketing nesse nicho, cara. Tem sido bem legal, bem interessante. Legal. É bacana porque, tipo assim, eu tenho uma hamburgueria, aí eu contrato a Alcance Agência. Vendo 10 mil mês. É certo que no mês seguinte não vai ser 10. Cara, a gente, no começo da trajetória, a gente tinha 30 dias gratuitos para o cliente entender o nosso trabalho ali. E 90% das vezes o cliente nos pagou com o primeiro mês grátis, cara. Isso é muito legal, cara. Não, vou pagar porque não é justo, né? Olha o resultado que me trouxe. Tipo assim, ele investiu 1.000, voltou 7.000 e já pagou a nossa mensalidade e já sobrou dinheiro logo no primeiro mês de trabalho. Então é bem gratificante, cara. Graças a Deus a gente tem tido bons resultados lá na agência. Ô, Iago, quando falamos de brand para o setor de alimentação, o que é essencial para criar uma marca de sucesso? Cara, sem dúvida, um posicionamento forte. A gente ter conteúdo ali diariamente no store, que funciona muito bem, cara.
e muitos clientes, muitos donos de negócio não têm essa percepção, é postar o movimento do estabelecimento ali, cara. Postar clientes na mesa, postar comanda, a bancada cheia de comanda. Cara, isso gera autoridade. Isso mostra para quem não é cliente ainda, mas nos segue no Instagram, a ter curiosidade de experimentar. Nossa, mas tá todo mundo pedindo aí, eu preciso pedir também, né? Então, a parte do branding, cara, branding nada mais é que fortalecimento de marca, né? A gente vê, por exemplo, uma bandeira roxinha de um banco, a gente já sabe quem é esse roxinho. Já assimila. Já assimila. Então, a gente precisa disso na hora de fazer nosso brand, fazer com que o cliente lembre da gente por algum motivo durante o dia. Então, onde os clientes pedem? Cara, se é uma pizzaria ou uma hamburgueria, é à noite. Então, durante o dia, a gente tem que fazer com que a nossa marca, de alguma forma, gere esse impacto nele para ele pedir com a gente. Eu falo hoje para os meus clientes, cara, que o seu pior concorrente não é a loja do lado. É a janta que já tá pronta na geladeira. Então, por exemplo, cara, eu tenho janta pronta, mas olha esse lanche aqui. Olha que delícia, cara, eu preciso pedir. Então, ter esse posicionamento forte no Instagram, sem dúvida, é muito importante, cara. Muito importante. E as pessoas, que nem você falou, né? Posta a casa, mostra a correria, a casa cheia, as comandas, pedidos chegando. É tudo forma de ali movimentar, né? Porque a pessoa automaticamente, quando ela vê, né? Ela fala assim, pô, tá todo mundo lá e eu não tô. Todo mundo já conhece e eu ainda não fui. Tem essa sensação, né? E acaba querendo falar, não, pô, eu vou lá também. Eu vou lá conhecer. E sabe o que é o mais legal? Isso é gratuito, cara. Você não precisa de ninguém pra fazer por você, cara. Com o celular ali, você consegue gravar a casa cheia, você consegue gravar as comandas, o motoqueiro saindo, sabe? Isso que é legal, cara. Gera essa percepção pros possíveis clientes, ou para aquele cliente que faz um tempinho que não pede, a pedir de novo. Cara, preciso pedir lá. Tá todo mundo pedindo, eu preciso pedir lá. Então isso é muito importante, cara. Iago, visual, cores, fotos, identidade, isso pesa muito ou não? Cara, principalmente no cardápio. Hoje a gente tem inteligência artificial, né, que facilita algumas coisas pra gente, mas eu falo que nada melhor que o nosso produto real, né? Por exemplo, se você vai pedir numa sorveteria um milkshake e no seu cardápio digital tá aquela taça bonita, o cliente não vai receber aquela taça bonita, ele vai receber um copo de isopor, ele vai receber um copo de plástico. Então, essa comunicação de como o cliente vai receber também é muito importante. Então, a foto, além de despertar desejo, ela tem que estar alinhada com a expectativa do cliente. Se eu coloco, se é um PF, por exemplo, comida brasileira, né, que nem a gente chama, e na foto do seu produto tá um prato, o cliente não vai receber um prato na hora do delivery. Entendeu? Então essa comunicação ali ela é muito importante. Foto, nomenclatura. Eu tenho um pouco de toque. Então, no cardápio digital, pô, se todos os produtos começam com a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, segue assim. Se a primeira letra é maiúscula, a segunda também segue assim. Porque isso faz total diferença no visual. O cliente, com certeza, como a gente falou, o cliente come com os olhos. Então, a casa bem organizada ali faz total diferença, cara. Principalmente com fotos e descrições nos produtos. Isso é importantíssimo. O cliente ele acaba tendo aquela percepção, né, de que, tipo assim, eu vi uma coisa e chegou outra, né? Exato, e isso não é legal. Exato. Vamos supor que é o primeiro contato daquele cliente com o produto. E você já frustra o cliente no primeiro pedido, cara. Isso não é legal. Então, a gente tem que estar bem alinhado as duas coisas. A foto com o jeito que o cliente vai receber o pedido. Bacana. Iago, como trabalhar a autenticidade num mercado tão competitivo? Cara, isso é uma coisa muito legal da gente se falar. Primeiro, a gente precisa... Hoje, o brasileiro, né, a maioria das pessoas, a gente está numa crise econômica. Então, eu falo que a gente tem que ter a autenticidade, a gente tem que se posicionar com um produto bom e um valor justo, mas se a gente conseguir fazer uma promoção que só a gente tem, cara, isso diferencia muito. Na hora de você
conquistar novos clientes, na hora de você causar a sensação de desconto ali para aquele cliente. Isso é bem legal, bem importante. Mas a autenticidade, ela vai vir na hora da produção de conteúdo, cara. Então, imagina um feed onde o dono do negócio não põe o rosto e um feed onde o dono do negócio que fala com você. Isso traz autenticidade. Um feed do Instagram onde você não mostra a cozinha e um feed onde você mostra a cozinha, você mostra o preparo, você mostra como é feita a embalagem. Às vezes até, cara, o que eu gosto muito também é o recebimento da mercadoria. O cliente posta a marca do pão que ele pede para a hamburgueria dele. Isso traz autoridade, isso traz autenticidade. Pô, eu trabalho com o melhor pão que tem no Brasil. O terceiro melhor lanche do mundo foi feito com o pão que a minha hamburgueria também oferece. Eu tenho casos aqui em Américo que é assim, cara. O cara trabalha com o melhor pão que tem do mercado. Legal. Então, assim, isso faz diferença, isso traz autenticidade. Você mostrar o produto que você usa, o catupiry que você usa, sabe? Isso traz autoridade ali e te diferencia do resto, cara. E já serve de conteúdo também, né? Sem dúvida, cara. E mais uma coisa grátis, né? Exatamente. Mais uma coisa ali que, pô, tem um outro cliente que passou na cabeça aqui, na hora que tá chegando a loja de frios lá, ele já posta chegando e depois ele posta o que chegou. Ó, hoje vamos ter preparo de 6 quilos de bacon pra noite, estamos prontos para te receber. Você já tá gerando um desejo no cliente, você já tá criando a expectativa naquele cliente. Isso é muito importante, cara. E também, né, a gente ainda falando de autenticidade, tipo, se o cara puder, eu acho que é interessante ele criar um produto diferenciado atrelado à marca dele, né? Tipo um carro-chefe, né? Sem dúvida, cara. A gente sempre vai ter o nosso produto campeão. Quando a gente consegue levar e comunicar que esse é o nosso produto campeão, é o que muda o game, é o que muda o jogo. Porque não adianta a gente ter o produto mais vendido e não comunicar isso. Como eu citei, o cardápio web hoje, ele tem tagzinhas. Então você consegue deixar ali, tanto no produto quanto no complemento. O cliente entrou no cardápio, cara, ele vai ver qual que é o mais pedido, ele vai ver qual é a novidade do mês, ele vai ver qual que é o recomendado. Hoje a gente consegue trabalhar dessa forma dentro do cardápio digital. Legal. Então a comunicação do produto mais vendido, cara, ela é muito importante também. A gente ter ele no destaques lá, fica aquele carrosselzinho intuitivo, legal pra gente trabalhar. E sempre a foto muito bem feita, né? Pra gerar e despertar desejo nas pessoas. Isso é muito importante. Que legal, né? Que legal. Eu acho muito bacana isso. Porque, tipo, que nem, vamos citar um exemplo aqui. A cachaçaria. A gente já lembra do quê? Do escondidinho. Perfeito. Né? Perfeito. Então, tipo, eu acho que, isso é sensacional. Você conseguir sobressair com um produto específico que se destaque de uma forma que você não precisa mencionar cachaçaria, mas ao você mencionar, tipo, escondidinho, por exemplo, a pessoa lembra assim, pô, Perfeito. acho que é o escondidinho, Perfeito. entendeu? Isso é muito bom. E até trazendo uma coisa que eu vivi, em julho desse ano eu fui pra FISPAL. É a maior feira de América Latina de food, Sim. né? Então tem várias marcas lá dentro, vários stands, enfim. E eu fui lá pra conhecer. Saindo de lá, a gente foi no Holy Burger, que é o terceiro melhor lanche do mundo. Aí a gente foi, a gente sentou, a gente pediu o lanche, ficamos 3 horas na fila. Imagina como que não é movimentado. Incrível o lanche e tal, e lá eles têm uma coxinha de pastrame. Aí eu nunca tinha comido pastrame. Aí eu fiquei pensando, cara, quando eu falar que eu for no Holly, que eu fui no Holy Burger, vão perguntar se eu comi a coxinha de pastrame, não faz sentido eu ir embora sem comer. Então isso que você tá falando, cara, é muita cara. Eu fui lá, comi o terceiro melhor lanche do mundo, mas se eu não comesse a coxinha de pastrame, não teria valido a pena a minha visita, sabe? Então isso que você tá falando, sem dúvida, cara. Quando a gente fala o nome do estabelecimento e é atrelado com o produto, fica mais fácil de você vender. Porque os clientes já falam o produto. Pô, lá tem um produto específico que você quer comer. Então isso é muito importante, cara. Bem legal. Bacana, né? E é uma dica aí, né, pra galera que tá na área, pensar em botar sua originalidade, né? E desenvolver algo, né? Sempre é possível, né? Sempre, cara. Principalmente se tratando, né, de alimentação, sempre é possível. Você pode dar o seu toque ali em específico, né? Com o seu conhecimento.
Ou pode até pedir, buscar, né, referência e ajuda de um profissional, né? Perfeito. Para poder desenvolver um produto para você dar uma identidade, né? Isso vai fazer A gente vê nas pizzarias a moda do chefe. Mas é sempre a mesma coisa. Pô, cria a sua moda, né? Cria uma pizza com a sua cara. Você também falar, cara, eu criei esse daqui, experimenta. Isso é bem importante, cara. Realmente. Pode converter muito, né? E trazer muitos resultados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você está gostando desse podcast aqui, está agregando demais para você, não se esqueça de se inscrever no canal, já curta aí, compartilha. O papo aqui tá muito legal, tá bacana mesmo, e eu tenho certeza que está acrescentando muito para vocês. Ô Iago, quais as tendências você enxerga na questão do marketing gastronômico nos próximos anos aí? Cara, envolve muito o que a gente falou, tá? Principais tendências aí é a criação de produtos com autenticidade, com a cara do negócio ali. Gerar conteúdos onde engaje, onde traga engajamento, onde traga visualização para a marca. Então, essa tendência de... O food, cara, a gente tá só no começo do food, né? Todo dia abre uma portinha, todo dia abre um negócio no Brasil como um negócio de alimentação. Então, a gente fala que a barreira de entrada é muito pequena, né? Para o cliente abrir. Às vezes a mãe cozinha bem, você vai lá e abre uma marmitaria para sua mãe. Realmente. Então, a porta de entrada ali, cara, ela é muito baixa. E a tendência, cara, é que isso se expanda cada vez mais. E o que vai fazer com que você se diferencie dos outros é ter um posicionamento forte, é ter uma comunicação muito forte, é ter um produto muito bom, uma embalagem muito boa e uma experiência do cliente ali, onde o cliente fala, cara, compensou e eu não vejo a hora de pedir de novo. Realmente. Então isso é o diferencial. É o que eu falo também, né, Iago? As pessoas, elas não querem comprar só produto, elas compram também experiência, né, cara? Perfeito, cara. Perfeito. Isso é que nem a gente já comentou aqui, né? Cara, às vezes você trabalhou o dia inteiro, cara. Você não vê a hora de chegar em casa e pedir uma pizza com a sua esposa, né, cara? Sentar ali na mesa com os filhos, perguntar como foi o dia na escola. Então, a experiência, o seu produto faz parte daquele momento, cara. É muito afetivo. E você entregar ali todos esses pilares aqui que eu comentei, o cliente vai ficar muito satisfeito, cara. Não só com, tô satisfeito, tipo, de cheio. Não, eu tô satisfeito com o momento vivido aqui, cara. Tudo que aconteceu, né? Exatamente. E é sempre um prazer estar, né, na mesa do cliente em momentos especiais, né? Sim, dúvida. Bacana. Agora, fala pra nós, se você tivesse que dar um conselho pra quem tá nos assistindo e quer empreender na área de alimentação, qual seria? Cara, primeiro, você tem que precificar certo o seu produto. Isso é muito importante. Não adianta a gente vender muito e ter pouco lucro. A gente precisa estar com isso bem alinhado. Uma comunicação muito forte, um posicionamento de marca muito forte. Se você puder no começo, vai um pouco contra do que eu falei no começo, mas abra um pouquinho mão da sua margem para você adquirir novos clientes. Isso faz muito sentido na hora estratégia, na hora de, cara, ainda não tem propaganda melhor que a boca do ser humano. Então, se você consegue fazer uma oferta com que o cliente experimente pagando mais barato e seu produto siga toda a linha de raciocínio, cara, ele vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa e gera aquele efeito manada. Então, a dica que eu posso dar é: não fique com medo, primeiramente, põe a cara e não deixe de investir, cara, em marketing, em conteúdo, em profissional bom. Eu não tô falando só da Alcance Agência. Profissional bom, você precisa de alguém para te auxiliar, cara. Sozinho fica muito pesado. É muita coisa para pensar, muita decisão, né, para poder tomar. Então, com o apoio, é lógico, né? Sozinho a gente vai, mas acompanhado a gente vai mais longe, né? Muito do que a gente entrega hoje como o método, né, os serviços, é pensando no tempo do dono do estabelecimento. Cara, ele tá preocupado se
a mercadoria chegou, ele tá preocupado se o motoqueiro vai vir no dia de chuva, ele tá preocupado muitas vezes com o filho doente, ele tem outras preocupações. Por que não eu entregar para ele o que vai facilitar a gestão do cardápio? Eu sempre provoco nos meus clientes. Quando foi a última vez que você sentou na frente do computador e ficou 2 horas analisando o seu cardápio? Vendo o que poderia ser feito para melhorar? Quando foi a última vez que você respondeu uma avaliação no Google? Cara, o dono do negócio não tem esse tempo. Por isso que a gente entrega o que ele precisa, entendeu? Essa foi o sentido da nossa entrega, de realmente aliviar o peso nas costas do dono do negócio, que já tem muito peso. E conseguiu, né? De certa forma, Exato, conseguiu. exato. E não só isso, né? Conseguiu ainda trazendo mais resultados ainda, que isso também dá mais uma tranquilidade ainda para o empreendedor, né? Quando ele vê os números aumentando, dá mais tranquilidade para ele, né? Sem dúvida. Tá entregando o barco para um bom piloto, né? Vamos dizer assim. Entregando um avião para um bom piloto. Então, isso faz muito sentido no final pro dono do negócio. Ô Iago, aproveitando, fala um pouquinho pra gente. Cara, o que você acha do iFood, por exemplo? Tá. Ele judia muito do comerciante? Você acha que o comerciante, ele realmente tem que estar lá? É importante que ele esteja ou não é? Qual que é a sua visão sobre os iFoods da vida? Cara, legal, vamos lá. Eu sempre gosto de falar para meus clientes que o iFood é um lugar onde a gente tem que estar, porque os nossos concorrentes estão lá, mas a gente não pode ser dependente da plataforma. Como assim? Vamos pensar que você tem um estabelecimento hoje que o seu faturamento, 90% é do iFood. Aí imagina um dia que o iFood cai e você o cliente não conhece o seu canal de venda próprio, o cliente não sabe que você tem um cardápio digital onde consiga fazer pedido. Então, é muito importante. A gente sempre fala que não se deve construir castelo em terreno alugado. Pô, como assim? Cara, o iFood é uma vitrine. É como se você estivesse dentro de um shopping, pagando por uma loja para você estar aparecendo. Nada mais é que isso. Então, o iFood, ele não é vilão, se a gente precificar bem e a gente souber trabalhar com ele. Estar nas campanhas inteligentes, colocar produtos iscas, principalmente para aquisição do cliente. Agora, eu sempre indico a gente fortalecer o nosso canal de venda próprio. Como assim? Eu vou trazer algumas estratégias aqui que a gente usa para tirar os clientes do iFood e trazer para o canal de vendas próprio. Primeiro, todo pedido do iFood que sair, a gente grampeia um folderzinho onde vai estar escrito: se você tivesse pedido no nosso cardápio digital, você teria economizado 20%. E aí a gente deixa o QR Code do nosso cardápio digital. É sensacional, pô. Cara, na próxima compra ele vai falar: eu vou ficar gastando 20% a mais aqui do que eu pedi lá. Ter produtos exclusivos dentro do nosso cardápio digital. Então, promoções ou combos que eu tenho no nosso cardápio digital, eu não vou ter no iFood. Para o cliente conseguir aquele combo, eu vou ter só no nosso cardápio digital. Isso é muito importante também. Legal. E uma estratégia que eu uso bastante, cara, é prioridade na hora da entrega. Prioridade na produção. Pedindo pelo nosso cardápio digital, você tem prioridade na produção. Você tá com fome, você vai pedir onde? Onde vai ser mais rápido ou no iFood? Com certeza. Então, essas são algumas das estratégias que a gente utiliza para tirar o cliente do iFood e colocar ele no canal de venda próprio. Cara, quanto isso é importante? No iFood, a gente não tem o telefone do cliente, a gente não consegue uma data de aniversário, por exemplo. No nosso cardápio digital, a gente consegue. E aí, a gente consegue fazer o remarketing, impactar novamente esse cliente com o número de telefone dele que a gente captou no nosso canal de vendas próprio. A gente consegue fazer, por exemplo, na Rapidil, uma promoção quando for o aniversário dele. A gente avisa 2 dias de antecedência. Por exemplo, cliente que tem salão. Pô, estamos sabendo que falta 2 dias para o seu aniversário. Que tal comemorar com a gente? E a gente traz esse cliente para comemorar dentro do nosso salão, dentro do nosso estabelecimento. Então, essa é a importância da gente ter o nosso canal de vendas muito próprio. E, sem dúvida, as taxas, né? A gente fica fora das taxas. O canal de venda própria, a gente não tem taxa nenhuma. A gente paga uma mensalidade mensal, que é 179 que eu comentei. E é isso, cara. Agora o iFood não. Quanto mais benefícios você dá para o seu cliente, mais taxas você paga. Então, não ter essas taxas no final do mês. Você vendeu 10 mil, mas deixou 7 para o iFood. Muitas vezes acontece.
Cara, pesa muito na hora de você pagar conta, na hora de você pagar funcionário. Então, é muito importante você ter o seu canal de vendas próprio mais forte que o iFood. Mas a gente tem que estar lá. Eu nunca falo pro cliente não estar. Legal. Eu achei bem interessante as suas sugestões de converter, né? Tentar trazer aquele cliente do iFood, que provavelmente ele tá ali garimpando desconto, cupom. Perfeito. Aí você traz ele para sua comunidade, vamos dizer assim, pro seu negócio. E a possibilidade de você fidelizar é bem maior. Você tem muito mais recurso, tem mais margem para poder fidelizar. Então acaba sendo interessante, né? Isso aí. Hoje, por exemplo, dentro do cardápio web, a gente tem o programa Fidelidade. Cada R$1 que o cliente gasta, ele ganha 1 ponto. E depois ele pode trocar esses pontos por produtos. Então, no iFood ele não tem isso, por exemplo. É mais um ponto onde a gente comunica também que pode gerar ali um desconto para ele no final, cara. Então, a partir de 500 pontos, por exemplo, você pode retirar uma pizza. Pô, e isso vai fazer com que o cliente, ao invés de comprar no meu concorrente, ele vai continuar comprando comigo porque ele tá juntando ponto para trocar por esse produto. Realmente. Então, são estratégias assim que no canal de vendas próprio, cara, fica muito mais fácil da gente trabalhar. E é tudo de forma digital. Tudo de forma digital. Pontos acumulativos. Exatamente. Porque também é outra coisa que eu acho sensacional, né? Porque, tipo assim, eu acho que esse lance de dar um cartãozinho e carimba ali, aí toda vez você leva, carimba de novo. Cara, não funciona. Eu não consigo, eu perco todos os cartões. Eu também. Eu sou desses. Aí, cara, se você tem um negócio online e tá ali, você entra no que você disse. Pô, é sensacional, não tem como. Aí o cliente fala assim, não, eu tenho certeza que uma hora vai acumular e uma hora eu vou resgatar. Não vou ficar no prejuízo, não vou me sentir no prejuízo, né? Porque chega de perder cartãozinho, né? Esse é o ponto, cara. O cliente já compra pensando nos pontos que ele está acumulando, né, cara? E tudo feito automaticamente pela plataforma ali, né? Pelo cardápio digital, cara. Isso é muito incrível. Vai ter o histórico dele ali, então não tem como. Iago, vamos fazer um ping-pong aqui? Vamos. Um sabor que te define. Frango com catupiry. Um restaurante que te inspira. Cara, hoje tem vários, até clientes meus, mas falando em rede, vamos dizer assim, sem dúvida, como empreendedor também, o Netão Bom Bife, cara. As hamburguerias que ele tem, o açougue que ele tem, é um empreendedor que me inspira e uma hamburgueria que me inspira também. Uma marca que é referência no marketing. Burger King, cara. Uma frase que guia sua carreira. Resiliência. O maior aprendizado com a Alcance Agência hoje. Nem tudo é dinheiro. Gerar valor para os clientes é mais importante do que, às vezes, a mensalidade que você recebe. Você ajudar com uma otimização do cardápio, você ajudar com algum posicionamento, é mais importante, muitas vezes, do que o dinheiro recebido, cara. Suco ou café durante as reuniões? Café. Bom demais. Top. Iago, onde que as pessoas podem te encontrar? Onde podem entrar em contato com você? Onde vocês estão? Como que funciona? Cara, hoje a gente tem um Instagram, Alcance Agência. Lá na bio vai ter um formulário. Caso você tenha interesse de uma análise ali para o seu negócio, é só preencher esse formulário que já vai cair pra gente. E aí a gente entra em contato com vocês. Então, Alcance Agência. É assim mesmo, com Y no final. Desse jeito você encontra lá a gente. E meu perfil pessoal é Iago Oliveira. Tudo junto. Também estamos por lá. Iago, foi um prazer recebê-lo aqui, cara. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. E você que nos assistiu até aqui, deixa seu like se curtiu, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, compartilhe com os amigos a quem possa interessar. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo podcast.